Então, está aqui a formulação matemática do problema. Primeiro, nós vamos apresentar a equação que rege o fenômeno da difusão na membrana e depois o fenômeno de difusão ou de transporte de massa nos tanques, tá? E, obviamente, depois relações de acoplamento interfacial para esses domínios, tá bem? Então, primeiro na membrana, né? Na membrana nós temos um processo de difusão que é essencialmente unidimensional, ou seja, o divergente do fluxo é dado por esse Laplaciano aqui, nós estamos considerando que a difusividade é constante e existe um termo transiente, certo? Tá? Então, o problema já foi formulado também de forma que a concentração, a lei de Fick pudesse ser escrita em termos da concentração molar e não da fração molar, certo? Então, aquele produto que é C vezes difusividade vezes o gradiente da fração para o fluxo, né? Ele é tal que em pequenas concentrações, imaginando desse soluto, o C, né, que é a densidade molar do meio, é aproximadamente constante, né? Nós estamos infinitamente diluídos, essa é uma hipótese que está sendo feita aqui, e por isso o C pode passar para dentro do operador diferencial. Tá? Então nós ficamos com um problema regido pela equação de Fourier, digamos assim, para a difusão no meio. Tá? E as condições inicial e de contorno são as seguintes, né? No tempo t igual a zero, para qualquer região, qualquer ponto da membrana, a concentração molar absoluta é igual a zero. Né? E nos extremos, no contorno z igual a zero e no contorno z igual a L, nós temos a concentração molar do soluto na membrana sendo igual a Kp vezes, onde Kp é uma constante de partição, uma constante de equilíbrio termodinâmico, uma relação daquele tipo de solubilidade que expressa a descontinuidade da concentração entre dois meios e multiplica a concentração molar do soluto tanto no tanque 1 quanto no tanque 2, certo? Tá? Lembrando que aqueles agitadores fazem com que o tanque seja homogêneo, tá? A concentração seja homogênea nos dois tanques. Né? E também nos dois tanques, né, em que V1 igual a V2 igual a V, de novo, não há gradientes espaciais de concentração e, portanto, o balanço de massa é um balanço global, certo? Então eu tenho V vezes dC1 dt, ou seja, isso aqui é essencialmente o ddt do número de mols do soluto no tanque 1, certo? Porque V é metro cúbico, C1 é quilomol do soluto por metro cúbico, então isso aqui é basicamente uma equação de conservação da massa na base molar, é igual a menos A, que é a área, né, vezes o fluxo em Z igual a zero. Como o fluxo é um fluxo de escape, né, do volume 1, ele ganha aquele sinal negativo, ou seja, o tanque 1 está perdendo mols do soluto para a membrana, certo? Tá? Ok? É isso que essa equação que está dizendo, equação 3. E ela não tem condição de contorno, porque ela não tem variação temporal, ela só tem condição inicial, que é a concentração do soluto no tanque 1 no instante t igual a zero igual ao C0, certo? Tá? E a mesma coisa para o tanque 2, né? É análogo. Aqui a variação no tempo do número de mols de soluto no tanque 2, ou seja, V vezes dC2dt, é igual a uma taxa de entrada, né, de número de mols na unidade de tempo pela fronteira, tá, do tanque 2. Então o tanque 2 recebe mols do soluto em função do fluxo pela membrana. Tá? E aí a condição inicial para o tanque 2 é C2 em T igual a zero. Ou seja, não tem nada no instante T igual a zero de soluto no tanque 1. Tá? E para acoplar esses três meios, né, ou seja, tanque 1, membrana e tanque 2, existem relações interfaciais para as espécies, né, para relacionar
esses fluxos aqui com quem? Com os gradientes de concentração molar do soluto nas duas pontas da membrana, né, pelo lado da membrana, tá? Ou seja, os acoplamentos interfaciais são os seguintes, ó. O fluxo molar do soluto em Z igual a zero é igual a menos fluxo molar do soluto pela lei de Fick em Z igual a zero por dentro pelo lado de dentro da membrana, certo? Mesma coisa aqui para Z igual a L. O fluxo molar que aparece na equação 5 é dado, por definição, para quem está olhando de dentro da membrana, igual à lei de Fick para o lado de dentro da membrana, Z igual a L. Então a gente vê que está tudo acoplado, né? Tudo, quero dizer, os três domínios, membrana e dois volumes, né? Eles estão todos acoplados. Se eu quiser, por exemplo, mapear esse C1 e esse C2 em função do tempo. Não tem jeito, né? Se eu quiser mapear esses caras em função do tempo, eu tenho que resolver o que está acontecendo aqui na membrana, tá? Eu tenho que resolver o problema de difusão aqui na membrana. Então, o que nós vamos fazer é avaliar esse problema, né, de transporte de um tanque para o outro tanque de um soluto por meio de uma membrana em dois instantes de tempo distintos. Um instante de tempo, ou seja, uma região daquele processo todo, né, bem próximo do instante inicial, né, o que está acontecendo naqueles instantes iniciais, em que o soluto está começando a penetrar na membrana, e no outro extremo, bem próximo do final, né, quando a membrana já está, digamos assim, saturada de soluto e eu estou quase chegando no equilíbrio, né, porque no tempo T infinito, a gente sabe o que vai acontecer. Imaginando que a membrana tem uma espessura pequena, não vai acumular soluto, praticamente não vai acumular soluto, o que vai acontecer é que no instante final, lá no T infinito, a concentração molar do soluto no tanque 1 vai ser C0 sobre 2, e no tanque 2 ela vai ser C0 sobre 2 também, ou seja, eu vou atingir um equilíbrio, e a partir dali eu atingir o repouso, nada mais acontece. Tá? O que a gente quer ver é esse caminho para o equilíbrio, mas né, nesse espírito da primeira sessão, que é de classificar as coisas, o que acontece bem próximo do início do processo e bem quase no final do processo. Tá? Então aqui a gente vai começar a olhar para isso, né, pela análise de tempos pequenos, certo? Ou tempos curtos, né, bem próximo do início, nos instantes iniciais. Tá? Então, nos instantes iniciais, o que a gente pode dizer a respeito da difusão na membrana? Né? Primeiro, não deu tempo ainda daquele soluto que conseguiu adentrar na membrana dele avançar até o Z igual a L. Né? O soluto está muito próximo do Z igual a zero ainda, né? E avançando para dentro da membrana. Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui. Ó. Então, esse aqui é o Z igual a zero, né? Essa ponta aqui é o Z igual a zero. A condição de contorno, para quem está olhando para o processo difusivo no interior da membrana, é Kp vezes C0, né? Esse é a condição de contorno aqui. É claro que esse valor no contorno ele vai descer, né? Em função do tempo ele vai diminuir, né? Em função do tempo ele vai diminuir, mas ainda não deu tempo dele diminuir, certo? Porque o que foi absorvido aqui na membrana é muito pouco para causar um déficit sensível aqui no tanque 1. E isso ainda mais se o tanque 1 tiver um volume muito maior do que o volume da membrana, certo? Tá? Então, se o volume V, se ele for muito maior do que A vezes L, o que está sendo mostrado aqui, né? Essa condição de contorno aqui vai se manter, por conservação da massa, bem constante nesses instantes iniciais. Tá? E aí, aquela frente de penetração do soluto, né, ela vai avançar, certo? No tempo, né? E cada vez mais regiões mais para dentro da membrana vão sendo afetadas pela presença desse soluto que está avançando, certo? Tá? Porém, ainda não deu tempo, né, no que define essa região de tempos iniciais,
não deu tempo daquela frente chegar lá em Z igual a L ainda. Tá? Ele ainda está avançando dentro do soluto, sem que o que acontece na fronteira Z igual a L faça alguma diferença para esse avanço da massa dentro da membrana, certo? Tá? Ok? Então, o que significa, né, esse pequenos tempos, né, instantes iniciais? Significa que o tempo do relógio, né, ainda é menor do que um tempo característico de difusão do soluto ao longo da membrana, certo? Então vai ter um tempo característico de difusão do soluto ao longo da membrana que é mais ou menos o seguinte: quanto tempo leva para uma partícula, né, em termos de ordem de grandeza, sair do Z igual a zero e chegar no Z igual a L? Esse seria o tempo característico, certo? Como a frente ainda não avançou até lá, então a gente ainda está num tempo do relógio, digamos assim, que é inferior àquele tempo característico. A gente vai computar esse tempo característico, certo? Tá? E essa frente, né, a gente está chamando de delta, delta de T. É uma profundidade de penetração da difusão, né, ou a frente de penetração da difusão, ou, se vocês até quiserem, isso é equivalente a uma espessura de uma camada limite, certo? Tá? Ou espessura de uma região, ok? De uma região afetada pelo processo difusivo, tá bom? Então agora a gente vai, a partir de análise de escalas, definir esse tempo característico. Esse é o objetivo dessa subseção, tá? Então, basicamente isso que está escrito aqui é o que eu acabei de falar, né? Quando o delta de T equivale a L, né? O comprimento característico do processo difusivo, ele deixa de depender de uma taxa, né? De uma taxa de difusão, né? Enquanto a frente de penetração ainda não avançou até a fronteira Z igual a L, essa escala de comprimento característica, né, que é o delta, ela não é uma escala geométrica, certo? Ela só vai passar a ser uma escala geométrica quando a frente de penetração atinge o L. Aí o L passa a ser a escala de comprimento do problema, característica. Né? Enquanto isso não acontece, quem é a escala geométrica é o próprio delta, tá? Que é função do tempo, certo? Aí quando toda a região é afetada, né, toda a espessura é afetada, aí essa escala de comprimento passa a ser uma constante, tá? E aí isso foi o que eu disse anteriormente, né? Enquanto o delta de T for menor do que L, o transporte do soluto na membrana não é afetado pela condição de contorno que eu tenho lá em Z igual a L, tá? Então, o que nós vamos fazer vai ser uma análise de ordem de grandeza, certo? Então, quando a gente faz uma análise de ordem de grandeza, nós não estamos preocupados em valores absolutos de uma variável ou de uma grandeza. A gente está preocupado com magnitudes relativas, certo? Uma ser muito maior do que a outra e qual é a escala geral, digamos assim, baseada em grandezas mensuráveis do problema que aqueles termos numa determinada equação têm, certo? Tá? Então isso é o que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou usar as maiores variações das variáveis no problema para definir a escala de tempo dos termos, ou seja, del C, del T, né? Del C, del T vai ser aproximado por um delta C, delta T. Ora, quem é o maior delta C? O maior delta C é o Kp vezes o CO, o C0, que é o valor no Z igual a zero, menos o zero, certo? Essa é a maior variação de concentração que eu tenho no problema. E aqui a escala de tempo, que é o que eu estou querendo definir, certo? Então, esse del C, del T vai ser Kp C0T. E o D2C, DZ2 vai ser Kp C0 menos 0, porque isso aqui é um DDZ de DC dt, né? Então fica só o DC, porque o D ele não quer dizer nada. E embaixo o DZ2, que aí é a escala de comprimento ao quadrado. Tá? Então ele vai virar esse Kp C0T. Tá? Eu vou parar aqui, dar uma pausa, que está chegando nos 15 minutos, mas eu já recupero, a gente tem a continuidade dos vídeos sem interrupção. Tá?